Capítulo 788, Disputa do Caminho do Abate. Tradução do Koan. Revisão. Sib Spadrim. Foram apenas 2 movimentos e, no entanto, Situ Chuan foi ferido. O sucessor do grande príncipe do reino divino das 7 estrelas disse como uma expressão de espanto. Embora a força de cada príncipe fosse mantida como um segredo absoluto, a competição dos 4 reinos divinos um com o outro era simplesmente feroz demais. Situ Chuan era um dos vários importantes príncipes do reino divino de Azura, então era inevitável que ele estivesse sob observação de todas as redes de inteligência disponíveis. Embora não se soubesse qual era o grau exato de sua força, as pessoas ainda eram capazes de estimar grosseiramente. Afinal de contas, Situ Chuan era um dos príncipes que competiria pelo posto mais alto do reino divino de Azura no futuro. Seu talento natural era inegável. Aos 30 anos de idade, ele agora deve ser capaz de se classificar no mandato do céu. Embora fosse desconhecido quem seria mais forte entre ele e Li Ming, a diferença em suas habilidades não deveria ser tão grande. Não era apenas o sucessor do grande príncipe do reino divino das 7 estrelas que pensou isso, mas mesmo o príncipe do reino divino da Forja Sublime sentiu que isso era incrível demais. Naquele momento, Yang Yun estava tomando chá com calma quando disse: não é que a disparidade em suas forças seja grande, mas a disparidade em sua compreensão do conceito do espaço é muito grande. Só agora, esse movimento foi apenas uma comparação de qual utilizou melhor a compreensão do conceito do espaço. Situ Chuan pensou que ele seria capaz de ganhar a vantagem ao fundir o conceito do espaço em seu ataque, mas ele nunca pensou que as conquistas de seu oponente no conceito do espaço fossem ainda maiores. Ele subestimou seu adversário e sofreu um golpe por causa disso. Sua lesão se deve ao fato de que ele não estava mentalmente preparado antecipadamente. Neste momento, Situ Chuan se sentiu extremamente envergonhado e desolado. O conceito de espaço era o conceito mais famoso do reino divino de Azura. Estava gravado dentro da arte da alabarda da grande desolação e era algo que apenas os descendentes da família real Situ poderiam estudar. O conceito do espaço era conhecido como um dos conceitos mais difíceis e poderosos e também conhecido como o rei dos conceitos. Todo o clã da família Situ, inevitavelmente, orgulhava-se de si próprio porque todo seu clã familiar poderia utilizar o conceito do espaço. Especialmente Situ Chuan. Seu talento era extraordinário e ele tinha uma compreensão extremamente alta do conceito do espaço. Até mesmo o Imperador Divino apreciava suas habilidades. Mas agora, todo aquele orgulho e arrogância foram implacavelmente destruídos por Li Ming. Esse garoto realmente entende o conceito do espaço e seu método de ataque parece similar à herança do meu próprio reino divino. Até o poder do ataque é maior. Ele absolutamente tem uma versão mais completa da arte da alabarda da grande desolação. Situ Chuan não achava que o talento de Li Ming no conceito do espaço superasse o seu. Ele só achava que Li Ming devia ter uma herança completa da arte da alabarda da grande desolação. Todas essas coisas deviam pertencer ao reino divino de Azura. Somente a família Situ do meu reino divino de Azura é digna dessa herança. Não há mais ninguém digno. Situ Chuan gritou dentro de seu coração. Se ele pudesse treinar nesta arte da alabarda da grande desolação completa, então sua força inevitavelmente aumentaria. Talvez quando se deparar com Yang Yun, ele nem se sinta oprimido pela auréola ofuscante dele. Irmão Situ, considere esta partida terminada. A voz de Yang Yun soou de repente. Embora Situ Chuan tenha sido ferido por causa de um breve lapso na guarda, uma lesão era uma lesão. Isso só deveria ser uma luta amigável, não uma luta de vida ou morte. Perder até metade de um movimento era considerado uma perda. Eu me recuso a aceitar isso. Situ Chuan gritou alto, mantendo sua lança apontada para Li Ming. Tudo em jogo estava relacionado com a honra do seu reino divino de Azura, então como ele poderia admitir uma derrota como essa? Caso contrário, se as notícias dos acontecimentos de hoje se espalharem, todos saberiam que o desenfreado e soberbo Situ Chuan havia perdido para alguém muito mais jovem do que ele em apenas 2 movimentos. Não apenas isso, mas o cultivo daquele garotinho sem pelos era mais do que um reino inteiro inferior ao dele.
Ele não sofreria nada além do ridículo. A estipulação de 10 movimentos ainda não terminou. Só porque fiquei surpreso por um momento não significa que perdi. Desde que a Situ Chuan insistiu em terminar os 10 movimentos até o final, Yang Yun também não disse mais nada. Ele apenas olhou silenciosamente para Li Ming. Ele não achava que a compreensão de Li Ming sobre o conceito do espaço alcançaria tal grau, como se ele próprio fosse um ser onipotente. Esse tipo de talento era algo que ele nunca tinha ouvido falar antes. Simplesmente superava seu próprio entendimento. Situ Chuan manteve sua lança plana e sua aura explodiu de seu corpo. Ele não planejava mais usar o conceito do espaço. Já que seu entendimento dos conceitos era inferior, ele só se constrangeria se continuasse a utilizá-lo em sua força. Usá-lo para atacar o inimigo seria o cume da estupidez. Mas a arte da alabarda da grande desolação ainda continha outro grande pilar de apoio além do conceito do espaço. Esse era a compreensão do caminho do abate. Situ Chuan não acreditava que Li Ming também o superasse na compreensão do caminho do abate. Bang! Sob o incitamento dos selos sugadores de sangue, a intenção assassina de Situ Chuan entrou em erupção, esmagando e cobrindo todo o céu. Várias centenas de selos sugadores de sangue voaram alto no ar como estrelas em voo, cobrindo toda a área enquanto elas emitiam um vermelho cada vez mais carmesim. Os céus acima de todo o Lago das 9 Flores transbordavam com energia. A energia negra percorria por toda parte, emitindo uma atmosfera sufocante. Ao abandonar o conceito do espaço, ele decidiria isso apenas com o caminho da matança da arte da alabarda da grande desolação. No pavilhão de Jade, no centro do Lago das 9 Flores, vários jovens heróis de elite se sentiam indescritivelmente desconfortáveis. Depois de serem envolvidos por essa intenção assassina. Embora aqueles que Yang Yun havia convidado desta vez fossem todos os orgulhos favorecidos pelo céu dentro do continente da queda do céu, isso não significava que eles fossem fortes demais. Se eles fossem jovens demais e seu cultivo estivesse apenas no reino núcleo rotativo, sua força ainda seria limitada, não importava o quão grande fosse seu talento. Era impossível para eles resistir à intenção assassina do Situ Chuan. Uma intenção assassina tão sólida e talento para selos sugadores de sangue, Situ Chuan deve ter matado incontáveis artistas marciais nos últimos anos. O príncipe do reino divino da Forja Sublime suspirou. Não se pode efetivamente acumular intenção assassina matando artistas marciais mais fracos. Somente matando os artistas marciais no mesmo nível, ou mesmo outros orgulhos do céu, somente observando um adversário forte cair diante deles é que esta imagem se gravaria em seus corações, tornando-se uma crença inabalável de vitória que é capaz de varrer todas as pessoas. Esse tipo de crença poderia ser enviado como um campo de energia e, uma vez combinado com a vontade assassina um oponente, isso se transformaria em intenção assassina. O clã da família Situ é de fato um clã familiar selvagem e brutal. Todos os seus príncipes, sucessores e outros membros da família serão jogados em situações perigosas com apenas 15 ou 16 anos de idade. Eles são forçados a derrubar bestas viciosas e demônios gigantes e todo membro da família real que falhar neste teste não tem nada além da morte esperando por eles. Sim, dentro do reino divino de Azura existe uma dimensão de tamanho médio que tem a raça demônio gigante vivendo nela, criada como porcos em um chiqueiro, tornando-se apenas o campo experimental de aprimoramento de sua família real. Para o Situ Chuan entender o caminho do abate a tal ponto, isso significa que ele deve ter reduzido centenas ou milhares de demônios gigantes no seu nível. Todos os jovens heróis de elite começaram a discutir entre si. Os métodos que os 4 reinos divinos usaram para treinar a próxima geração não eram um grande segredo. Contudo, os métodos do reino divino de Azura eram os mais severos, cruéis e carentes de misericórdia de todos. Para aqueles membros da família real que não tinham talento, seu destino era ainda mais infeliz do que o das pessoas comuns. Vou aproveitar a vantagem com este movimento. Situ Chuan olhou ferozmente para Li Ming. Embora ele tivesse sido ferido naquele momento porque subestimou seu oponente, não importava o motivo pelo qual uma perda ainda fosse uma perda.
Ele havia jogado fora sua reputação para continuar lutando, e se ele não fosse capaz de suprimir Li Ming e ao invés disso fosse suprimido por Li Ming, ele seria ridicularizado pelos outros. Esta não era uma perda que ele poderia pagar. Perder significava a perda completa de qualquer reputação que ele tivesse deixado. Eu recuperarei a glória do clã da família Situ. E todas as heranças do Imperador Demônio também devem retornar ao meu clã da família Situ. O coração de Situ Chuan ardeu com um fogo violento. Sua raiva, sua vontade, seu corpo, tudo foi fundido no próximo ataque. Arte da alabarda da grande desolação, ó, caminho do abaté. Ao extrapolar sua força e verdadeira essência, Situ Chuan despejou seu ser completo neste ataque. Uma luz preta de lança se projetou, rasgando o vazio enquanto avançava para as enormes nuvens de energia negra e fundia com as centenas de selos sugadores de sangue que Situ Chuan havia lançado. Com o impulso desta lança, as montanhas e os rios pareciam tremer, criando um ataque ofuscante e deslumbrante. Você quer um confronto comparando o caminho do abate? Os lábios de Li Ming se curvaram em um sorriso. Embora eu tenha que admitir que apesar de realmente não ter muito talento no caminho do abate, eu ainda consegui alcançar um pouco com trabalho duro. De tudo que Li Ming já havia estudado, suas realizações no conceito do Ventó e no caminho do abate nunca haviam sido satisfatórias para ele. O primeiro fez com que o roque dourado quebrando o vazio de Li Ming fosse prejudicado algumas vezes e o último fez com que ele não conseguisse mostrar toda a força dos selos sugadores de sangue na arte da alabarda da grande desolação. Em particular, à medida que a força de Li Ming crescia rapidamente, os selos sugadores de sangue não conseguiam mais acompanhar sua força atual. No entanto, o caminho de abate de Li Ming não era apenas os selos sugadores de sangue. Verdadeira essência reuniu em seu Dantian. O campo de força Deus da Morte e o campo de força Azura entraram em erupção simultaneamente. Bang! A energia do campo de força precipitou-se como uma maré de ferro fundido. Assim que a energia negra de Situ Chuan colidiu com o campo de força Azura, na verdade ela foi rasgada em pedaços, metade dela se dispersando imediatamente em nada. O quê? Como o campo de força Deus da Morte de Li Ming foi liberado completamente até o limite, até Yang Yun ficou surpreso. Em comparação com a intenção assassina dispersa que Situ Chuan havia lançado, a intenção assassina de Li Ming havia se condensado em um verdadeiro campo de força. Além disso, não era apenas um tipo de campo de força, mas dois tipos. Um campo de força formado pela intenção assassina. Este Li Lanjan deve ter crescido ao pisar sobre os cadáveres de artistas marciais, todos em seu nível ou acima. A princesa do clã Bai respirou ar frio. Um campo de força era uma habilidade extremamente rara e Li Ming até tinha dois tipos diferentes. Quanto àqueles gênios de 20 anos com um mero cultivo do reino núcleo rotativo, todos empalideceram ao serem engolidos por essa intenção assassina, quase caindo onde estavam. Enterre os seus. A verdadeira essência uivou. O conceito do fogo e o conceito do espaço se fundiram. Os 8 portões internos escondidos foram liberados até o limite e o espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze foi derramado em sua lança. O que Li Ming usou foi impressionantemente o Enterre os Céus, um movimento autocriado, modelado com os aspectos mais fortes da arte da alabarda da grande desolação como base. Uma lança vermelha rasgou o vazio, todo o poder do espaço se transformando em uma tempestade espacial. A chama da estrela abrasadora foi galvanizada pelas garras do espaço selvagem, evoluindo para uma chama negra demoníaca. Xixi. A chama demoníaca queimou o espaço, causando enormes quantidades de fragmentos espaciais espalhados. Esses fragmentos espaciais serviram como um substituto para selos sugadores de sangue enquanto giravam em uma velocidade enlouquecedora. Quando Situ Chuan viu o ataque feroz de Li Ming vindo em sua direção, ele soltou um grito selvagem. Seu rosto corou com um sangue vermelho incomum. O que ele usou foi uma habilidade arcana. Para um artista marcial de caminho demoníaco, esse tipo de habilidade arcana queimava a essência sanguínea de alguém para aumentar vigorosamente a força do mesmo era extremamente comum. Claro, depois de usá-la, era preciso pagar o preço.
Se os efeitos colaterais fossem leves, seus meridianos seriam danificados. Se os efeitos colaterais fossem sérios, isso prejudicaria sua fonte de vida. Neste momento, Situ Chuan não tinha mais nenhum outro caminho a seguir. Ele tinha que vencer nesse movimento. Bang! As duas lanças colidiram violentamente. Uma onda de choque de verdadeira essência selvagem surgiu descontroladamente, se chocando contra o pavilhão de jade do Lago das 9 Flores até o ponto que parecia estar à beira do colapso. Os vários jovens de elite no reino núcleo rotativo embranqueceram e os artistas marciais do nível inicial do reino núcleo rotativo foram todos forçados a sair de seus assentos e dar vários passos para trás, quase vomitando sangue. Isso continuou até que Yang Yun, o príncipe do reino divino da Forja Sublime e a princesa do clã Bahia giram juntos, bloqueando os fluxos de energia turbulentos. Debaixo dos olhos de todos, uma cena surpreendente ocorreu. Os fragmentos espaciais que giravam em torno da lança de Li Ming atingiram os selos sugadores de sangue de Situ Chuan, esmagando-os até que tivessem menos da metade do tamanho original. Então, após romper a luz de lança do Situ Chuan, o potencial de lança de Li Ming ainda não desapareceu. Trouxe consigo um fogo ardente e um aterrorizante conceito do espaço, ao atingir a verdadeira essência protetora corporal de Situ Chuan. A verdadeira essência corporal de Situ Chuan imediatamente se desintegrou e ele voou para trás. O resultado da batalha superou as expectativas anteriores de todos. Situ Chuan foi completamente suprimido e abusado por Li Ming. Mas como isso pôde ser? Quando Li Ming enfrentou o zumbi pela primeira vez, ele se tornou vitorioso apenas após uma batalha muito disputada. Mas agora, enfrentando Situ Chuan, ele venceu com considerável facilidade. Isso significa que o Situ Chuan era muito inferior aos